Boa noite, estamos no ar então. Aqui hoje, terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2020, está no ar mais uma vez o programa Bola Rolando, onde você sabe as notícias do seu time do coração e também do mundo inteiro, certo? Vamos começar de sábado então. Sábado tivemos alguns jogos. Pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona do Lionel Messi venceu o Getafe pelo placar de 2-1. Os autores foram o Messi. Pelo Campeonato Francês, um jogaço de bola que aconteceu, 8 gols na partida entre Amiens e PSG, o time do Neymar Júnior aí, que está jogando agora neste momento, mas esse placar foi do jogo de sábado, certo? Então, o PSG ficou todo no empate contra a equipe do Amiens por 4-4. Já pelo campeonato inglês, o Liverpool do Firmino, do Salah, do Alisson venceu a equipe do Norwich pelo placar de 1-0. E pelo Gauchão, primeiro turno da semifinal, Grenal aqui em Porto Alegre, e adivinha o que deu? O Grêmio venceu com um golaço do Diego Souza, o novo contratado aí, Diego Souza, centroavante do Grêmio, marcou no finalzinho. Primeiro jogo, Grêmio 1, Internacional 0. Já pelo Campeonato Catarinense, infelizmente o Criciúma empatou novamente contra a equipe da Chapecoense. A Chapecoense também não está em um bom momento e ficou tudo no empate contra a equipe do Criciúma. O Criciúma, voltando lá de Chapecó, o ônibus dos torcedores foram agredidos por pedras lá dos torcedores da Chapecoense. Uma notícia muito ruim lá pro time do Criciúma, né? Foram atingidos lá os torcedores. Continuando aqui pelo Campeonato Catarinense, o Marcílio Dias está muito bem nessa competição e venceu em casa a equipe do Figueirense. Já pelo Campeonato Paulista, mais um clássico de pegar fogo. Teve polêmicas nesses clássicos aí lá de São Paulo, e também teve muitos trabalhos do Thiago Volpi e do goleiro Cássio do Corinthians. Pegaram muito lá no clássico e o clássico ficou tudo empatado no placar de 0-0. Já pelo Campeonato Inglês, o Sangues perdeu em casa por 2-1 da equipe do Burlengues lá em Alemanha. E pelo Campeonato Italiano, o Lecce venceu o Spalli pelo placar de 2-1, fez a sua missão de casa e venceu pelo placar de 2-1. Já pelo Carioca, Grupo X, o Friburguense em casa, jogando contra a equipe do Novo Iguaçu, venceu pelo placar de 1-0. Já pelo Campeonato Paulista A2, o São Caetano venceu o Rio Claro por 1-0. O São Caetano, jogando em casa, foi derrotado pelo placar de 1-0. Uma missão difícil e os torcedores não gostaram muito desta derrota em casa. E pelo Campeonato Paulista A3, o Primavera lá de São Paulo também perdeu em casa e os torcedores teve a agressão lá na torcida porque não podia perder esse jogo. E continuando pelo Paulista A3, o Deportivo Brasil venceu o Grêmio Osasco pelo placar de 3-2. 5 gols em uma partida aí, é muito gol, né? Vamos continuar aqui então. O São Bernardo venceu o Comercial RP pelo placar de 3-0. Pelo Campeonato Francês, o Bordeaux empatou com o Dijon em casa por 2-2. Também a torcida vaiou o goleirão, porque o golão entregou uma paçoca lá, falhando no gol do Borlengues ao empate do Dijon. Já pelo Campeonato Paulista, o Guarani, isso mesmo, o Guarani empatou com a equipe do Novo Horizontino pelo placar de 1-1. E o RB Bragantino aí, que está na Série A de 2020, venceu bonito a equipe do Oeste pelo placar de 3-0. O Bragantino foi campeão o ano passado do Campeonato Brasileiro da Série B e está fazendo um belo campeonato no Campeonato Paulista.
Já pelo Campeonato Mineiro, o Tombense venceu o RT pelo placar de 4-0. Vamos continuar aqui pelo Campeonato do Mar Grossense. O Operário ficou tudo no empate com o Dom Bosco pelo placar de 0-0. Isso mesmo. E as rodadas de domingo foi assim. Pelo Campeonato Italiano, sabe quem venceu? A Juventus. Mas infelizmente não teve gol do Cristiano Ronaldo, não. Foram gols de Juan Quadrado e também do Paulo Dybala. E com esses gols, o Juventus está vivo na competição lá do campeonato inglês. Isso mesmo, vamos continuar aqui então. Italiano, desculpa. E o Flamengo, para quem é flamenguista aí, o Flamengo derrotou o Atlético Paranaense domingo, 11 horas da manhã, pelo placar de 3-0. Quem vai parar esse trio aí? 2020 aí promete. Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta foram os autores do gol que deram o título da Recopa para a equipe do Flamengo. Lembrando que o Flamengo tá com um timaço aí para 2020. No banco também tem o Pedro. Pedro, quando entra, também faz gols. Em 2 jogos ele fez 2 gols. E também o Michael, que estava lá no Goiás, está se destacando muito bem no time do Flamengo. Então o Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 3-0 e foi campeão aí, primeiro título do Flamengo já em 2020. Pelo campeonato alemão, o Bayern de Munique, conhecido aí esse time aí, venceu a equipe do FC Köln pelo placar de 4-1, isso mesmo, pelo campeonato alemão. E pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras tava um jogo duro lá no primeiro tempo, mas o Palmeiras, com vários gols de Luiz Adriano, venceu o Mirassol pelo placar de 3-1. Já o Ferroviária aguentou um empate importante contra a forte equipe do Santos. Isso mesmo, o Santos tá com um timaço também, mas não conseguiu ganhar da Ferroviária e o jogo ficou no 0-0. Já pelo Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro, jogando em casa, foi derrotado pelo placar de 2-1 do Caldense. E o Patrociniense recebeu a equipe do Cruzeiro em casa e ficou tudo no empate em 1-1. Vamos continuar aqui pelo Campeonato Catarinense. O Avaí está bem também na competição, venceu o Joinville pelo placar de 2-1. E agora vamos falar um pouquinho do Concórdia. É isso mesmo, o Concórdia estava demorando a vencer, mas foram felizes neste domingo contra a equipe do Tubarão e venceu pelo placar de 4-1. E sabe quem fez gol? Isso mesmo, Moisés aqui de Morro da Fumaça foi o autor do 3º gol e assistência do 4º gol lá do Concórdia. O Moisés Vieira está com 3 gols nessa competição do Catarinense, está muito bem o jogador Moisés aqui de Morro da Fumaça, marcando novamente para a equipe do Concórdia, que ajudou muito esses 3 pontos e infelizmente afundou o time da Chapecoense para a última posição do campeonato catarinense. Agora o Catarinense volta só dia 1º, paradinha para o Carnaval. Tem time também como o Brusque, está jogando a Copa do Brasil, então vamos dar uma paradinha lá no Campeonato Catarinense e voltamos no dia 1º de março, isso mesmo, 1º de março, já temos Concórdia e Juventus. Falando em Catarinense, o Brusque, que está muito bem nessa competição, é um dos líderes lá do Catarinense, venceu o Juventus pelo placar de 1-0. E sabe quem fez os gols? Foi o Dandan. O Dandan foi o autor do gol que deu a vitória para a equipe do Brusque. O Brusque, que era o time que o Moisés Vieira estava ali. O Brusque está muito bem mesmo nessa competição. Boa noite, vamos lá com boa noite. Boa noite, Moacir Moa. Boa noite, Jean. Boa noite, Rosane. Boa noite, Simon. Tamo junto.
Boa noite, Moisés. Grande Moisés, tamo junto, garoto. Depois conversamos. Vamos continuar aqui, então, com o programa Bola Rolando. Falando em Brusque, o Brusque é o artilheiro, então, do Catarinense de 2020. Mudando aqui pro Campeonato Espanhol, o Real Madrid encarou o Celta Vigo e empatou por 2-2. Os gols do Real Madrid foram marcados por Sérgio Ramos e Toni Kroos. Deu empate aí entre Real Madrid e Celta Vigo. Já pelo Campeonato Espanhol, o Sevilla também empatou de 2-2 com a equipe do Espanhol. Já o CD Lejanes ficou tudo em empate contra a equipe do Real Betis 0-0. O Atlético Bilbao, jogando em casa, foi derrotado para a equipe do Osasuna. Já pelo campeonato italiano, teve empate também na rodada. O Linense empatou contra o Hellas Verona entre 0-0. Já pelo campeonato mineiro, o Boa Vista, jogando em casa também, foi derrotado pela equipe do Vila Nova pelo placar de 3-1. Já pelo Campeonato Paulista A2, a Portuguesa Santista venceu o São Bento pelo placar de 3-1. Vamos continuar aqui com o Paulista A2. O Juventus de São Paulo perdeu para o X de Piracurera de São Paulo 1-0. Já pelo Campeonato Paulista A3, o Olímpia também empatou de 0-0. Já pelo Campeonato Inglês, o Altos Villa, jogando em casa, foi derrotado para a equipe do Tottenham. Isso mesmo, o Tottenham venceu pelo placar de 3-2. Abraço, Heloísa. Valdecir, boa noite. Boa noite, papai. Tamo junto. Sucesso para você também. Vamos continuar aqui então pelo Campeonato Gaúcho. O Caxias venceu o Ipiranga RS lá do Rio Grande do Sul pelo placar de 1-0. Já pelo Campeonato Cearense, o Cauacaia perdeu em casa para o Guarani de Sobral lá de Curitiba 1-0. Já pelo Campeonato Mato Grossense, o Cuiabá venceu bonito a equipe do Araguaia pelo placar de 5-0. Vamos com ontem, os jogos de ontem aqui, pela rodada do mundo inteiro aqui. A gente fala não só do time do seu coração, mas também de todos os times do mundo, certo? Ontem tivemos alguns jogos, isso mesmo, pela Liga dos Campeões. O PSG perdeu por Dormix pelo placar de 2-1 e um gol do PSG foi marcado pelo jogador Neymar Júnior. O PSG começou mal nessa competição, já o Liverpool também começou muito mal ao perder para a equipe do Atlético de Madrid pelo placar de 1-0. Já pela Copa do Brasil, o jogo foi adiado para hoje às 21h30, vitória RS contra a equipe do Figueirense. Jogos em andamento pela Copa Sul-Americana, temos Araguá e Conchim. O Araguá está vencendo pelo placar de 1-0. Jogo em andamento também pela Copa Sul-Americana, temos um brasileiro aqui, o Fluminense, 32 minutos, e está empatando também contra a Calera em 0-0. Esse é os jogos que estão atuando hoje pelo campeonato da Copa Sul-Americana. Já amanhã temos alguns jogos, certo? Pelo dia. Amanhã às 4h30 da tarde temos Manchester City e West Ham às 4h30 da tarde. E pela Copa do Brasil, Boa Vista recebe a Chapecoense. Chapecoense que não está fazendo um bom campeonato nesse catarinense. Espero ter uma mudança aí para 2020 pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Falando em Chapecoense, Chapecoense está de olho no atacante lá do Concórdia, o jogador Moisés Vieira. E hoje eu li uma discussão aí no Facebook, tá rodando o mundo aí.
a Chapecoense está querendo contratar de vez o jogador Moisés Vieira, que está fazendo um ótimo campeonato lá na equipe do Concórdia. Já pelo Campeonato Carioca, o Americano joga amanhã às 15 horas contra a equipe do Friburguense pelo Campeonato Carioca. Já pela Copa do Brasil, o Lagarto recebe às 15h30 o Volta Redonda lá no estádio. Vamos ver o estádio aqui, estádio Paulo Barreto de Medeiros. Essa partida então está marcada para 15 horas mais 30 minutinhos. Já pela Copa Sul-Americana, Universidade Católica recebe o Lanús às 18 horas pelo Campeonato da Sul-Americana. Pela Copa do Brasil, temos Paysandu e CRB e também temos Náutico e Botafogo. Botafogo aí do time do Jean Coral, que fez um ótimo campeonato lá vestindo a camisa do Botafogo. E também o Botafogo é o time do Rômulo. Rômulo aí, o Aguiar, é muito fã desse time do Botafogo. Já pelo campeonato da Copa Libertadores, o Barcelona de Santa Catarina recebe em casa às 21h30 o Cerro Porteiro, um jogaço de bola, né? E vamos continuar aqui então, vamos ver se tem mais notícias. Notícia do esporte então para hoje e amanhã, lembrando que temos novamente aqui falando de tudo, falando do Campeonato Catarinense, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, o mundo inteiro temos falando aqui pela Bola Rolando, certo? Temos uma notícia aqui, vamos ver se tem uma notícia aqui, vamos ler o que a Chapecoense botou no site. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Vai ser difícil achar esse comentário aqui, mas vamos tentar procurar aqui, porque hoje eu me parei com essa notícia aí. Hoje à tarde recebi essa notícia aí que o Chapecoense está de vez com uma abertura pro jogador Moisés Vieira para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, querendo levar o Moisés em empréstimo até o final do ano. Será que o Moisés Vieira, aqui de Morro da Fumaça, vai vestir esse ano a camisa da Chapecoense? Eu não sei, mas somente o tempo mostrará pra gente, dependendo depois desse campeonato catarinense. Agora ele tem o foco lá com a camisa do Concórdia. O campeonato está chegando também no final, falta 4 rodadas, se eu não me engano, mas ele tem que focar e depois pensar no atual retorno e o passo a mais para a equipe da Chapecoense. O Flamengo está com notícias muito boas lá domingo. Pega o Boa Vista, mais uma final, rapaz. Será que o Flamengo vai levar tudo este ano? Ai, 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 Flamengo, dá uma segurada aí, rapaz. Flamengo que... Abraço Edno Hipólito. Abraço Diego, tamo junto, garoto. Vamos continuar aqui. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense com uma bela partida e os torcedores foram à loucura na volta do Flamengo aí, dando a vitória. O time foi completinho contra a equipe do Atlético Paranaense. Não deu mole não pro time do Furacão e venceu pelo placar de 3-0 e teve gol do Gabigol, rapaz. O Gabigol foi na torcida, pegou a plaquinha e, claro, a torcida vai ao delírio ao ver mais um gol do atacante Gabigol. Então essas foram as notícias de hoje do Bola Rolando. Amanhã estaremos novamente aqui fazendo mais notícias do esporte. Quem sabe amanhã temos um convidado muito especial aqui no programa Bola Rolando, certo? Eu vou ficando por aqui. Uma ótima noite a todos vocês e o meu muito obrigado. Fui, tchau. Abraço, Antônio.